Bom dia, estamos aqui com o nosso quarto vídeo da orientação de estudo do dia 7 de outubro. Essas orientações de estudo pelo vídeo teve a sua vantagem, porque à medida que eu vou acompanhando as aulas no apoio presencial, eu vou fazendo algumas observações e trago aqui tanto para você que é professor em sala de aula, como também para o CGPG e CGPAC. Dentro dessas observações, hoje o que eu trago? Nós vamos falar sobre o volume, né, das figuras de forma do cubo e do paralelepípedo. Vamos explorar também área. E eu vou utilizar o material digital. Com o próprio material digital, eu vou buscar o material de apoio. O que seria esse material de apoio? As demonstrações que eu venho falando no decorrer deste ano, tá? O que eu venho observando em sala de aula? Primeiro, o professor, às vezes, adota somente material de apoio. Usa o material digital, mas ele dá uma preferência ao material de apoio. Segundo, professor que adota apenas atividades, resoluções de atividades. Pode até ser individual ou em agrupamento, mas ele privilegia as resoluções de atividades, mesmo aquelas que estão no material digital. Ou ainda ele vai buscar outras atividades em outras fontes. Terceiro, o professor adota apenas atividades colaborativas, ou em agrupamentos, ou quando a sala tem um número reduzido de alunos, então ele faz um agrupamento único, onde todos colaboram, tá? Ou ainda o professor atua apenas com a aula dialogada, onde ele faz a pergunta, provoca um pouquinho a resposta do aluno, mas no final ele acaba respondendo. O que é o ideal? Que a gente, durante o percurso das nossas aulas, adote um pouco de cada coisa. E aí, quando eu vou adotar esta ou aquela, aí entra a estratégia. Qual é o melhor momento de se fazer uma aula dialogada, uma boa aula dialogada? Porque se é diálogo, eu faço minhas questões disparadoras e os alunos vão responder. Enquanto eu não obtenho dos alunos uma resposta bem próxima, eu vou auxiliando com outras perguntas para que eles entendam e façam as suas conclusões. Quando que eu vou adotar material de apoio? Toda vez que eu percebo que há uma demonstração que eu posso fazer uso do material concreto. Quando eu vou fazer as listas de exercícios? A partir do momento que eu já construí esse conhecimento com o aluno, com as aulas dialogadas, com o material concreto, aí eu vou para as atividades. Quando eu devo agrupar? Geralmente, quando eu estou iniciando, eu faço agrupamento para que um aluno possa estar ajudando o outro. De que forma eu vou agrupar? Por mesmo nível de proficiência diferente? E também preciso dar o espaço para que o aluno realize as atividades sozinho. A gente vem falando bastante sobre isso. Se eu dou muito apoio, seja em material concreto ou seja em agrupamento, eu não tenho como saber com 100% de segurança que aquele aluno está entendendo. E também tem a questão, o aluno ele acaba se apoiando no outro, é o outro que está pensando, ele mesmo está pensando absolutamente nada. E diante disso, com esses alunos que não estão conseguindo trabalhar individualmente, você trabalhar com ele de maneira que ele aprenda com ele mesmo. Então, é muito importante isso, tá, gente? Para efetivar essa aprendizagem. Dito isso, vamos então para as nossas aulas, né? Já estamos aí na aula 21, volume Medida do Espaço, parte 1. E eu trago, então, conteúdo e objetivo. Veja que eu, no único slide, eu coloquei os 3 primeiros slides que estão lá no material digital. Por quê? Porque o professor, às vezes, tem uma dificuldade, ele começa a aula escrevendo o objetivo da aula. Não há necessidade, já está lá no material digital qual é o objetivo. Junta as peças para não ficar passando slide por slide. Então, aí o aluno, enquanto você faz a chamada, ele já tem um primeiro contato do que se trata a aula, o conteúdo, o objetivo. E ali eu trago até
uma imagem, né, problematizada, para que o aluno já tenha o primeiro contato com o conteúdo. A imagem trata-se do Real Gabinete Português de Leitura. Ele traz ali um site para você consultar junto com os alunos, explorar esse Real Gabinete Português de Leitura. Acho bem bacana fazer esse link aí com língua portuguesa. E ele traz uma pergunta, que é uma pergunta dentro de um contexto real. Existem aproximadamente 350 mil volumes nesta biblioteca. E aí a pergunta disparadora: quantas caixas de papelão você imagina que são necessárias para acomodar todos esses livros? Veja que ele trabalha ali 10 minutinhos. Você pode então entrar nesse site, dar uma exploradinha com os alunos, para que eles possam também ter entendimento que ao realizar algum tipo de trabalho, eles podem entrar e consultar os livros que estão disponíveis ali online mesmo, tá? É bem bacana fazer esse trabalho com os alunos. E depois, tirar desses alunos quantas caixas de papelão você imagina que são necessárias para acomodar todos esses livros. E respeitar as respostas que esses alunos vão dar, né? Algumas um tanto quanto absurdas, mas fazer, por que você está pensando dessa forma? O que levou você a pensar? Deixar ele dizer os porquês para depois, a hora que apresentar um aluno com a resposta mais próxima, ele refletir se dentro daquela fala dele, daquele pensamento dele, não houve algo assim fora, né, muito longe do que seria o esperado. Então aqui eu trouxe a capa, né, do site desse Real Gabinete Português de Leitura, onde ele dá uma introdução desses livros. É aqui que está o dado, né, 350 mil livros, né, 1000 volumes. Bom, e aí continuando aquela primeira pergunta. E aí, não há uma resposta certa para essa questão. Por quê? Porque vai depender do tamanho da caixa envolvida. E aí ele traz uma sugestão, né? Se a caixa couber em média 20 livros, quantas caixas serão necessárias? Isso aí é um valor muito aproximado, é uma estimativa. Por quê? Porque também vai depender do tamanho dos livros. Então, livros menores, uma caixa, caberão muitos mais livros, né? Livros maiores, também uma mesma caixa, vai caber menos livros. Dependendo da caixa, do comprimento dessa caixa, não caberá o livro, que o livro pode ser maior que essa caixa. Então, existem várias hipóteses para serem refletidas. E aí, uma outra pergunta para o aluno refletir: o espaço ocupado por um objeto corresponde a qual medida de grandeza? Então, anteriormente, os alunos estudaram várias medidas de grandeza, tanto do tempo, de massa, né, de velocidade, enfim, todas as medidas que foi explorada anteriormente. Qual delas se encaixa quando eu estou trabalhando volume neste caso, tá? Bom, então essa é uma segunda pergunta disparadora. Bom, feitas as duas perguntas disparadoras, ouvindo todos os alunos, as respostas que eles trazem, fazendo os ajustes necessários, qual é o próximo passo? Você tem aí no material digital uma imagem de uma menina brincando com blocos. Qual que é a minha estratégia? Trazer blocos, não apenas da imagem. Essa exploração dos blocos poderemos fazer em agrupamento. Os próprios estudantes devem fazer as torres, empilhar de diversas formas. E nesse empilhar, podem aparecer situações como essas que a gente tem visto nas avaliações, onde os blocos ali, eles não são blocos que fecham uma figura, né, um volume do paralelepípedo ou de um cubo. Então, há falhas aí no bloco, e a pergunta sempre é: a quantos blocos na imagem abaixo, quantos cubos na imagem abaixo? Então, muitos dos nossos alunos acabam errando essa questão, que é simples, porque falta ele manusear, colocar um bloco sobre outro, perceber que lá no primeiro, lá atrás, essa figura colorida, né, existem 3 blocos dando a altura. Depois aqui nessas duas laterais, mais 2 blocos e aí uma unidade.
muitos alunos não têm essa percepção. Por isso a importância de fazer esses blocos. Algumas escolas eu sei que tem esse material, esse bloco, então fica fácil. Dá para fazer com caixas, porém tem que trazer caixas do mesmo tamanho, ou o professor construir aí um material, mas aí leva um tempinho para fazer. Uma outra coisa que vocês podem fazer é ir nas farmácias, porque existem caixas as quais eles descartam, porque são caixas utilizadas ali na própria farmácia, não é o consumidor quem leva, e todas têm o mesmo tamanho. Também pode ser uma opção para ser trabalhado, tá? Mas não deve ser deixado de se fazer essa atividade. Só a imagem não ajuda a maioria dos nossos alunos, tá? Então, faz aí essa exploração com material concreto. Então, veja, a partir de uma pergunta que está lá no material digital, eu consigo fazer com os blocos no concreto. Aí, continuando, medida do espaço, parte 2. Tem aí o material dourado que também pode nos auxiliar quando se trata de blocos. Podemos usar aquele bloco, aquela placa maior do material digital, colocando uma sobre a outra, também é válido para trabalhar esse bloco. Ou então, os próprios bloquinhos menores, dá para trabalhar também. Acredito que todas as escolas têm esse material dourado, então não havendo a possibilidade de ter um material maior, né, pode ser trabalhado aí com esses bloquinhos menores. E aí tem uma atividade para o aluno pensar e dizer qual delas é a resposta mais adequada ao que ele apresenta. Mas nosso aluno só terá essa percepção depois de manusear o material. Então traz aí o material também concreto, é o material dourado, tá? E aí ele traz várias atividades, veja aqui essa segunda, aqui nesse segundo quadrinho, os bloquinhos novamente, né? Ele precisa enxergar se tem algum bloco atrás ou não, aqui no caso não tem, né? Para ele poder fazer essa análise. E aí depois ele já começa intuitivamente a falar sobre a uma unidade de volume desse bloquinho menor azul e quantas unidades vai aparecer do volume naquela sequência de blocos um sobre o outro e também um ao lado do outro. Então o aluno contar esses blocos. Então até pode se tornar lúdico e divertido para o aluno fazer essas atividades. Vocês perceberam que eu praticamente não trouxe todo o material que está disponível lá, as atividades na parte 1 e parte 2, porque eles tratam do mesmo descritor. Então, se você tem 2 aulas na sequência, é bacana de fazer a exploração e depois o aluno resolver as atividades que são bem fáceis de serem realizadas, que está no material, tanto do aluno como no material digital. Aí é você sentir, né, o quanto seus alunos conseguiram ter entendimento. Por isso eu faço uma sugestão. Após explorar com os blocos espaço e volume, selecionar as atividades a parte 1 e parte 2, medida de espaço. Tanto as atividades que estão nos slides, como a que está no livro do estudante, algumas são diferentes, né? Algumas são iguais. E aí partir para o plano de aula, né? O plano de aula, colocar turma, a habilidade do escritor, a parte que você está trabalhando do conteúdo. E aí eu trouxe, né, a estratégia, agrupamento por nivelamento. De que maneira? Selecionando atividades com menor complexidade para os estudantes do nível 1 ao nível 3, depois a selecionar atividades com maior complexidade para os estudantes do nível 4 ao 6. Quando os alunos terminarem as atividades propostas, independente do nível que você agrupou, você vai reagrupar. Por quê? Porque os alunos que fizeram as atividades com menor complexidade também terão que fazer aquelas com maior complexidade, senão ele nunca sairá do nível em que está. E aí, os alunos que estavam no nível de maior complexidade vão para esses grupos, né? Então, a gente reagrupa para que eles possam estar auxiliando os alunos a fazerem as atividades com maior complexidade.
e você vai estar ali passeando pela sala, auxiliando os alunos, tanto na primeira parte, principalmente os alunos com menor nível de complexidade para a resolução das atividades, tá? E a metodologia? Resolução de problemas entre os pares, certo? Bom, nós trazemos agora a parte 3, continua se falando da medida e do espaço, só que agora ele vai conceituar o metro cúbico como unidade de medida. Então, nas duas partes anteriores, nós não falamos em unidade de medidas e vamos identificar e relacionar submúltiplos do metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aí ele traz um cubo e, novamente, o aluno vai ter que enxergar dentro desses, né, os bloquinhos, o que está atrás, o que está na frente. Se você ainda achar necessário, traz o material de apoio. Se toda a turma conseguiu entender, não há necessidade de material de apoio. Se parte da turma ainda precisa, você continua com material de apoio. Veja, eu sempre inicio com material de apoio para todos. À medida que eles vão tendo entendimento, eu vou retirando esse material de apoio. Para alguns eu retiro logo na sequência, para outros necessita de um tempinho a mais, enfim, tá? Mas ao terminar é necessário que todos não necessitem mais esse material de apoio. E aí o aluno começa a ideia de volume de uma forma menos lógica para uma forma mais formal, né? Então aí a multiplicação das dimensões envolvidas. Aí você vai poder falar de comprimento, largura e altura, para que o aluno então possa entender que ao trabalhar volume tanto do cubo e na sequência verá o volume do paralelepípedo, basta eu fazer as multiplicações dessas três dimensões, ok? Aí ele faz ali, né, uma observação, a medida das arestas estão em centímetros, neste caso a unidade de medida do volume é centímetro cúbico. Você vai fazer esse trabalho que você já fez anteriormente, usando aquele exemplo que eu trouxe, tanto da escadinha como a tabela, só que agora o que vai mudar quando se trata de centímetro cúbico? Ao subir a cada degrau da escadinha, agora não é mais um zero, e sim 3 zeros, tá? Então é importante que os alunos tenham essas observações. E se for necessário, traz a escadinha preenchendo cada degrauzinho com 3 zeros, enfim, tá? Para fazer essas conversões. Bom, aí nós temos aí já a entrada da parte 4, onde ele vai resolver problemas relacionados ao cálculo do volume de blocos retangulares sem o uso da fórmula. A fórmula é quando eu coloco lá, né, comprimento vezes largura vezes altura. Mas intuitivamente ele já está usando a fórmula. Por quê? Porque ele está fazendo a multiplicação dessas três dimensões, ok? E resolver problemas relacionados às transformações entre as principais unidades de medidas de espaço: metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Essa palavra transformação, né, ela não está muito adequada aí. Ela seria conversão, tá? Bom, e aí eu trago uma sugestão. Após explorar alguns problemas propostos no material digital, a estratégia é apresentar o problema, né? 5 minutos para os alunos resolverem duplas. Depois, fazer uma correção direcionada, perguntando para as duplas. Aí você escolhe estrategicamente 3 duplas, aquelas com maior dificuldade, aquela com mais ou menos e aquela que você acredita que tenha entendido, para você sentir qual é a resposta da primeira, da segunda e terceiro grupo e poder socializar com os demais, né, o que se aproxima mais da resposta. Então, quando vocês pensam em estratégia, e outra coisa que vem observando em sala é que há uma participação muito pequena dos alunos. Então, quando há uma participação pequena dos alunos, você que tem que provocar a participação dos demais. Então, a estratégia não é você buscar a resposta daqueles alunos que estão atentos, que participam, que resolvem. Não, é daqueles que estão menos atentos, aqueles que têm mais dificuldade. Depois você leva para os alunos
que têm mais facilidade com a aprendizagem, que estão mais atentos. Isso é uma estratégia, porque senão, o que vai acontecer? Sempre os mesmos alunos que têm dificuldade não vão participar da aula, não vão voltar a atenção para você, tá? Depois, selecionar as atividades, a parte 3 e parte 4, medida do espaço, tanto do slide como do livro do estudante, e aí no seu plano de aula você pode colocar a estratégia agrupamento por níveis diferentes, metodologia estação por rotação e questões com alternativas. Você pode elaborar aquele quiz com as plaquinhas, né? Essas plaquinhas sim ou não, plaquinha ABCD, que torna a aula mais dinâmica, todos participam. E na parte da rotação, você vai pegar os problemas onde eles precisam resolver, coloca então cada rotação com níveis de complexidade diferentes, e aí começa os alunos com mais dificuldade, com nível de menor complexidade, aqueles com menor dificuldade, com nível de complexidade maior, tá? Depois desse movimento, vai vir uma quinta aula, que é a aula de revisão, né? Você faz uma retomada com um material que você pode ter deixado exposto ali no painel para facilitar a sua vida e para um melhor entendimento do aluno. Selecionar as atividades propostas da revisão que está lá no livro do estudante, ou um livro didático ou pesquisa, tá? Você pode pesquisar aí na internet outras atividades, porque eu achei assim que é um número pequeno de atividade, né? Então, colocar atividade com maior complexidade, e essas atividades você deve pedir para que os alunos resolvam individualmente. Então, você já fez a demonstração, você já fez as perguntas disparadoras, você já fez duplas, você agrupou com níveis de proficiência semelhantes, com nível de proficiência diversificado, você já trouxe um quiz. Agora é o momento da resolução individual. Então, você observa que em 5 aulas eu trabalhei de maneira diferente. E é na resolução individual que eu vou perceber o quanto meu aluno realmente caminhou ou o quanto ainda ele precisa de apoio. Para aí, então, eu poder partir para a aula 26 e 27, que vão tratar das áreas de quadrados e retângulos, ok? E aí, trata-se de uma retomada. Por quê? Porque lá atrás nós já falamos um pouquinho de perímetro, já falamos de área do quadrado e do retângulo, já foi também trabalhada a orientação de estudo com foco nas operações, com números decimais. Então, tudo isso eles já trabalharam. Então, é praticamente uma retomada. Então, nessa primeira aula, você faz essa retomada, o que seus alunos sabem, o que é perímetro, o que é área, quais são as unidades de medida de comprimento, as hipóteses aí diante das respostas associadas à atividade que você já deve ter corrigida dos alunos, né, que fizerem individualmente. A hipótese 1, parte da turma, né, teve 100% de acertos da atividade anterior, tem entendimento de perímetro e área. Situação 2, né, parte da turma teve dificuldade em resolver a atividade anterior e não tem entendimento de perímetro e área. Então, a partir desses dados, você vai separar em 2 grupos, tá? Aquele grupo que tem 100% de entendimento, você vai dar as atividades propostas tanto na aula 25 como 26, né, da página 273 à página 284 do livro do estudante. E aí, com os alunos que não tiveram todo esse entendimento, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar para eles um pouquinho mais esse material de apoio, vai sentar com esses alunos no grupo em que eles estão, explicar novamente, né, sempre perguntando, analisando as respostas, ajudando eles a pensarem, ok? Na situação da parte 2, né, que você percebeu que tem bastante dificuldade, então fazer esses agrupamentos com 3 alunos do mesmo nível de proficiência com material de apoio. Quais seriam esse material de apoio? Os blocos, material dourado, papel quadriculado, tá?
Selecionar as atividades da área de quadrado e retângulo na parte 1 e parte 2. Resolução das atividades mais simples para com maior complexidade. E aqui, vejam só, eu trouxe do próprio material digital a situação 1. Qual que é a situação 1? Aquela em que teve 100% de aproveitamento dos alunos, tá? Você propõe os vários problemas que estão lá, na aula 26, parte 1, e os alunos resolvem. Para os alunos da situação 2, o que você vai trazer? A aula 27, que está lá na parte 2, no caderno do estudante, página 283, uma atividade 4. É mais fácil do que a anterior, porque ali já está quadriculado, o aluno vai contar os quadradinhos, vai entender o que significa área e responder a pergunta. Joana está montando um jardim em seu quintal representado na imagem. Ela precisará comprar grama para o chão. Área pintada de verde. Quantos metros quadrados de grama para o jardim ela vai precisar? Então, ela tem que contar apenas os quadradinhos verdes, mas você pode explorar muito mais. Qual que é a área da figura total? Será que o meu aluno vai entender que basta multiplicar 14 vezes 9 ou ele vai contar quadradinho por quadradinho, tá? Qual que é a área da piscina? Qual que é a área do banheiro, tá? Então, explore essa atividade para que ele tenha essa percepção de que não há necessidade de contar os quadradinhos. Quando ele tiver essa percepção, ele já pode, então, progredir no conhecimento e trabalhar com a atividade proposta anteriormente, certo? Então, após as atividades resolvidas com material de apoio e com auxílio do professor, os alunos seguem as atividades propostas com maior nível de complexidade, sendo possível, nesta aula, um professor de apoio. Tá? Então, você percebe que boa parte dos alunos, né, tem muita dificuldade, vê se nessa aula você consegue trazer o professor de apoio. Então, enquanto aqueles alunos que tiveram 100% de entendimento conseguem resolver quase que totalmente sozinhos, você e o professor de apoio estarão com os demais alunos. E aí, no final da aula ou numa terceira aula, você socializa todas as atividades, retoma algumas questões com eles, tá? Para que feche. É importante que o aluno perceba que você encerrou aquele descritor, tá? Muitas vezes, no decorrer da aula, não foi possível. O que você faz? 5 minutos antes do término da aula, gente, vamos encerrar a aula, o que nós trabalhamos até o momento, ainda vamos dar continuidade na próxima aula, o que nós aprendemos? Faz um feedback bem rápido oralmente, porque daí eles percebem, fechamos alguma coisa. Não deixem ali, deu sinal, sai correndo, tá? Então, dê uma planejada aí no tempo que vocês vão fazer isso, ok? Muito bem, pessoal. O recado de hoje era este, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. E espero aí que possa ter ajudado aí acho que deu umas 10 aulas, né? Então, correspondendo aí 2 semanas. E aí a gente tem a última, que é a parte de contagem, probabilidade, tá? Então, esse é o recado de hoje, tá bom, gente? E prestem bastante atenção nas dicas que eu falei lá no início do vídeo sobre, né? Que tipo de aula eu estou dando? Será que eu só não estou fazendo um único tipo de aula e por isso não está atingindo meus alunos, tá? Isso é importante também, essa reflexão. Muito obrigada, gente. Até o próximo